Cumprimento a todos vocês, meus alunos e alunas, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início à nossa aula de hoje na matéria Bibliologia, né? Aqui, ainda assim, a Bíblia também é um dos livros menos lidos, segundo uma pesquisa realizada pelas empresas Gallup. Apesar de ser best-seller, presente em 92% dos lares, menos de 10% dizem cristão e leem a Bíblia inteira. Então, assim, a Bíblia sendo um livro tão importante, tem muitas pessoas que deixam de ler. O que é a Bíblia? É um livro composto por vários livros bíblicos, que significa livros em sua essência. A Bíblia é uma coleção ou bibliologia de livros sagrados. Esses livros foram escritos por pessoas diferentes e em circunstâncias diferentes. Tais escritos tratam-se de vários assuntos diferentes e em estilo. Em certo sentido, porém, constitui a único livro, que é a Bíblia. A semelhança do corpo humano, as variedades literárias compõem uma linda unidade. Cada porção das Escrituras tem o seu lugar e entra em sua contribuição. Assim, o leitor que desconheça o processo pelo qual a Bíblia se faz, poderá concluir com todo o volume que foi escrito por uma única pessoa. Esse é o senso da unidade e o sentido da tal forma que toda a Bíblia que podemos concluir que ela não é mero produto da mente criativa do ser humano, mas uma obra-prima do autor divino que é Deus. Deus, ele criou a Bíblia e escreveu nos pergaminhos para depois o homem traduzir para o papel e ser a Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Estes nomes foram as duas grandes alianças feitas por Deus com seu povo. O termo testamento corresponde à palavra hebraica que significa aliança, ou seja, um pacto tratado. Então Deus fez uma aliança, um pacto, entendeu? Tratado. Trata-se de uma aliança bilateral entre Deus e o homem. Então Deus fez uma aliança, entendeu? Com o homem através da Bíblia. Os sinais de um sacrifício, juramento solene que selava o pacto com uma promessa de bênção para quem guardasse a aliança e maldição para quem a quebrasse. Então, tinha uma aliança que era feita, entendeu? Entre Deus e o homem, e se ela fosse quebrada, gerava maldição. O Antigo Testamento é a revelação de Deus para o povo de Israel, apostando para a vinda do Messias, que haveria de ocorrer na plenitude dos tempos. Sendo essa aliança quebrada pela infidelidade do povo, Deus prometeu uma nova aliança que deveria ser ratificada com o sangue de Cristo. Então Deus fez uma aliança com o homem, com o povo, mas quando essa aliança foi quebrada, então Deus, vendo aquela infidelidade do povo, ele prometeu uma nova aliança, dando uma segunda chance, que seria ratificada ou selada com o sangue de Cristo. O Novo Testamento é a revelação de Deus para o bem de todos os povos. Jesus Cristo, o Messias e Salvador, veio na plenitude dos tempos e com ele teve início a igreja, fundada sobre o alicerce do Testamento dos Apóstolos. Os escritores do Novo Testamento passam a chamar a primeira aliança de Antiga Aliança, porque foi substituída por uma aliança superior feita com o sangue de Cristo. Então, após ter sido quebrada a primeira aliança, então teve uma segunda aliança que foi feita com o sangue de Jesus Cristo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, por permissão do nosso pecado, que encontra no livro de Mateus 26, capítulo 28, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um povo, de um novo testamento e da nova letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito verifica. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, o Espírito vivifica a nossa vida. Então, vocês podem encontrar dentro do livro de 2 Coríntios, versículo 3. Em breve, uma história da Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 diferentes escritores
que representavam 19 diferentes ocupações: pastores, fazendeiros, pescadores, colaboradores de impostos, médicos, reis e etc., que viviam num período de torno de 1.600 anos. São aproximadamente 50 gerações de homens. A Bíblia é composta de 66 livros. Então marca aí, meus irmãos, a Bíblia é composta de 66 livros e 1.189 capítulos, 31.173 versículos e mais de 770.000 palavras, aproximadamente 3 milhões de letras. Isso é importante vocês guardar, porque isso vai cair na prova. Prestem bem atenção. Gasta-se em média 50 horas para tê-la ininterruptamente, sendo 38 horas para ler o Antigo Testamento e 12 horas para ler o Novo Testamento. Ou pode tê-la em um segundo. Essas orientações, 3,5 capítulos diariamente ou 23 semanas ainda, 100 por mês em média. Então, isso é o que nós gastamos para ler a Bíblia. Os primeiros 39 livros da Bíblia foram escritos em quase uma sua totalidade em hebraico, e ao longo de um período em torno de 1000 anos, houve um intervalo de 400 anos conhecido como período interlectuário, em que nenhuma escritura redigida, exceto os livros apócrifos, livro que a Igreja Romana, no crucifixo do termo de 1546, declarou inspirado, embora não fizeram parte de um cânon do Antigo Testamento estabelecido pelos judeus de Israel. Isso veio ocorrer por causa da Reforma Protestante. Os católicos chamam esses livros de deuterocônicos, isto é, permanente ao segundo cânon. Depois disso, os últimos 27 livros da Bíblia foram escritos em grego durante um período de torno de 50 anos. Encontram-se traduzidos em mais de 1000 línguas e dialetos, equivalente a 50% da língua falada no mundo. A Bíblia, na época de Jesus Cristo, era chamada de Moisés e os profetas, Lei de Moisés, profetas e salmos, a Escritura e as Escrituras. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, e ouçam-nos. Está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 29. Disse-lhes também: são estas palavras que vos disse, estando convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos, que encontra no livro de Lucas, capítulo 24, 44. É bom a gente ler o livro de Lucas, versículo 24, 44. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão ao seu ventre. Está no livro de João 38. Então, quem crê nas Escrituras, que é a palavra de Deus, as Escrituras sagradas é a palavra de Deus, então terá rios de água viva, né? Vida, né? Terão rios de água viva no seu ventre, na sua vida. Mas tem que crer nas Escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com ele e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, versículo 2. 3 idiomas utilizados na composição original da Bíblia. Primeiro, hebraico. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, por algumas passagens dos livros de Esdras, Jeremias e Daniel foram escritas em aramaico e era o idioma dos judeus. Porém, estes perderam o uso desta língua quando retornaram do exílio em Babilônia com uma nova língua, o aramaico. O alfabeto hebraico contém 22 letras, 100 vocais, e se lê da direita para a esquerda. Os sinais vocálicos foram introduzidos nas escrituras hebraicas após os séculos IV, sendo chamado de texto massoréticos. Então devemos prestar bem atenção. Então foram 22 letras do alfabeto escrito em hebraico.
Segundo, aramaico, grupo de dialeto extremamente relacionado com o hebraico e falado na terra de Israel e em outros países do mundo bíblico. Em um livro de 2 Reis 18, capítulo 26, faz parte juntamente com o hebraico da família das línguas semítica, falando na região da Síria e na área da Arábia e Pétria. O povo judeu recebeu muita influência do aramaico quando foi levado ao cativo para a Babilônia. Foi tão grande a influência que os retornarem ao exílio, o aramaico era a língua oficial. Era dessa forma a língua do povo no tempo de Cristo e da igreja primitiva. Atualmente, o aramaico é falado em Maloula, uma pequena vila da Síria. Vejamos aqui, protestantes mais suas ordens e diferentes, a enumeração também é diferente aos cristãos, contando os livros como 39, pois conto como alguns livros que os judeus contam como um só. A divisão dos livros do Canon e do hebraico. Prestamos bem atenção na lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, profeta dos posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os 12 profetas menores reuniu em um livro de Oséias e Malaquia. Escrito livros proféticos, Salmo, Provérbio, Jó. Os 5 rolos, Cântares, Ruth, Lamentação, Eclesiastes, Esté. Livros históricos, Daniel, Esdra e Neemias. É bom que vocês guardem bem como foi feita a divisão do livro de Canon e de hebraico. Vamos passar para a divisão dos livros do Canon protestante. Livro do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Joanas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, essa é a divisão dos livros do Canon protestante do Velho Testamento. Grego quenoi, comum, língua difundida pelo Império de Alexandre, o Grande, que viveu de 356 até 323 a.C. Ele conquistou o mundo civilizado desde a Grécia até a Índia e também conhecido como Alexandre Magno. Deus preparou o cenário para que o Novo Testamento fosse escrito nessa língua detalhista, quando a Grécia tornou-se um império mundial. Influenciou várias nações com sua língua. Desta forma, quando os evangelhos foram escritos, podiam ser estendidos sem problema por todo o Império Romano. O grego canon era uma língua usada por comerciantes, médicos, escritores e políticos. Até a intervenção da Grande por Gutenberg, a Bíblia era um livro extremamente raro e caro, pois eram todos feitos artesanalmente, manuscritos, e poucos tinham acesso a essas escrituras. A canonidade da Bíblia. Um livro é canônico quando, desde que foi aceito pelo povo de Deus como divinamente inspirado. O termo canon, do hebraico gene, é do grego canon. Canon significa regra, norma ou medida. Literalmente significa uma vara ou um instrumento de medir, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Refere-se a um tipo de cana fina e comprida,
semelhante às varas usadas para pescar. As varas deste material eram usadas como réguas para medir e, portanto, a palavra veio significar régua ou fixação de uma determinação matéria. Com o tempo, passou a designar norma ou regra, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, e hoje significa catálogo de uma revelação completa e divina. A palavra indica a lista dos livros inspirados por Deus, que compõem a Bíblia e não aceitos sem contestação pela Igreja. A canonização de um livro não significa que o homem lhe considera autoridade e inspiração divina, mas sim que o homem formalmente oficializar o que sempre foi reconhecido por Deus. Criou os seus concílios de modo que o cânon fosse conhecido. A formação do cânon do Antigo Testamento. Cânon do Antigo Testamento refere-se ao conjunto de livros do Antigo Testamento que a Igreja Cristã reconhece como genuíno, inspiradores. O cânon do Antigo Testamento é o mesmo para os judeus e os evangélicos e nele há 39 livros. No cânon católico tem mais 7 livros e algumas porções. Então, além dos 39 livros, no cânon evangélico, do cânon católico, tem mais 7 livros, que a gente vai ver aqui as porções. Algumas afirmam que todos os livros do cânon do Antigo Testamento foram reunidos e reconhecidos sob a liderança de Esdras, século V a.C. Séculos depois, o Sínodo de Nania, uma reunião de rabinos judeus, que ocorreu 90 depois de Cristo, reconheceu os livros do Antigo Testamento. Para os judeus não existe um Antigo Testamento. O livro que os cristãos chamam de Novo Testamento não é parte das escrituras judaicas. Assim chamado Antigo Testamento é conhecido também como Natak, que é uma sigla formada com termos hebraicos. Serve como um astrótico utilizado dentro do judaísmo para denominar seu conjunto principal de livros sagrados. Ele é o que se pode chamar de Bíblia hebraica. O termo Tanakh é formado pelas sílabas iniciais de 3 seções de livros, a saber: Tanakh, ensino de introdução; Neviim, profeta; Ketissum, os escritos. De acordo com a tradição judaica, o Tanakh consiste de 24 livros e o Tanakh possui 5 livros, e o Neviim 8 e o Kelvin 11. Estes 24 livros são menos livros encontrados no Antigo Testamento. Nós vamos ver agora, como nós vimos aqui a divisão, dos livros de cânon em hebraico, a divisão dos livros do cânon protestante. Nós vamos ver agora a divisão do livro no cânon católico. Há uma diferença, gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Histórico, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Judite, Tobias e Macabeus, 2 Macabeus, Suprenciais, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, dos Cânticos, Jó, Sabedoria, Eclesiástico. Profético, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Abadias, Joanas, Naum, Abacuque, Safonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então aqui está a divisão dos livros no cânon católico, não evangélico. Guardem bem para vocês separar. Livro do cânon católico, deuterocanônico ou apócrifos: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus,
Paracuque, Sabedoria e Eclesiástico. Então, esses livros aqui se encontram no canon católico. Não encontra na Bíblia evangélica, só na Bíblia católica. A formação do canon no Novo Testamento. O canon do Novo Testamento refere-se a um conjunto de 27 livros no Testamento que a Igreja Cristã reconhece como genuínos, inspiradores. O canon do Novo Testamento é igual para evangélicos e católicos. Os primeiros cristãos que receberam os escritos originais dos apóstolos sabiam quais eram os verdadeiros e providenciam suas cópias para as outras igrejas. O apóstolo Paulo mandou divulgar suas cartas entre as igrejas, mas orientou que elas fossem preservadas e alertou sobre as falsificações, porque houve muitas falsificações, entendeu, desses livros do Novo Testamento. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também ou seja na igreja dos Idoliocenses, e que veio de Laudência, lede, e também que está em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida, e todos os santos irmãos, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. Então, irmãos, estáis firmes e regente as tradições que forem ensinadas, seja por palavra, por epístola nossa, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Observação. As tradições por palavras que Paulo se refere são as tradições que os apóstolos ensinaram e estão registradas nos diversos livros de NT. Não faz parte a tradição inventada logo após a morte deles, como confirma a Igreja Romana. Então, nós temos que prestar bem atenção nessa parte aqui, que foram inventadas outras tradições. E nós temos que prestar bem atenção, que, como afirma a Igreja Romana, que foram inventadas após a morte deles, entendeu? Outras tradições. Vejamos aqui na página 8. Os concílios efetuados pela Igreja de Roma apenas reconheceram aquilo que já era evidência entre as igrejas fiéis de Cristo. Os concílios expugnaram os escritos falsos por não haver testemunho entre os fiéis e também por não conhecer formações falsas. A Bíblia não é um produto da Igreja Romana, pois é um produto do Espírito Santo. Então a Bíblia não é um produto escrito pelos romanos e dos romanos da Igreja Romana, e é um produto do Espírito Santo de Deus, que foi escrita, entendeu, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos aqui a divisão em capítulos e versículos. A Bíblia foi dividida em capítulo pelo bispo católico Stephen Langton entre 12 e 1234 e 1242. Os maçoretes dividiram o Antigo Testamento em versículos no século IV. Já no Novo Testamento foi dividido em versículo por Robert Stephen em 1551 na Reforma Protestante. Os maçoretes eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras do Antigo Testamento. Ele substituía as escritas por volta no ano de 500 depois de Cristo até 1000 anos depois de Cristo. Somente pronunciado isto, e as vogais eram transmitidas através das gerações do povo judeu oralmente e não de forma escrita. Os maçoretes foram responsáveis pela edição de vogais no texto hebraico moderno. O período do Novo Testamento, o texto bíblico utilizado pelos judeus era Septuaginta, entre o nome de uma tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, feito no século III a.C. e foi encomendada por Bartolomeu II, rei do Egito,
para ilustrar o recém-inaugurada Biblioteca de Alexandria. A tradição ficou conhecida como os 70 ou subtrandia, palavra latina que significa 70 ou ainda L20, pois 72 rabinos trabalharam nela, e a Septuaginta foi usada como base para diversas tradições da Bíblia no Ocidente. Os livros apócrifos, o cânon do Antigo Testamento até a época de Neemias, compreendia 22 ou 24 livros em hebraico, que nas Bíblias dos cristãos seriam 39, como já se vivificará por volta do século IV a.C. Foram os livros chamados apócrifos, escritos depois dessa época, que obtiveram grande circulação entre os cristãos, por causa da influência da tradução grega na Alexandria, visto que alguns dos primeiros países da igreja, de modo especial do Ocidente, mencionaram este livro em seus escritos. A igreja, em grande parte por influência de Agostinho, lhe deu o uso mais amplo e eclesiástico. No entanto, até a época da Reforma, esses livros não eram considerados canônicos. Em 1546, o Concílio de Trento dos livros apócrifos foram conhecidos como canônicos pela Igreja Católica Romana. Canonizando ocorrida neste concílio não recebeu o apoio da história. A decisão desse concílio foi polêmica e cheia de preconceito. Dentre os motivos pelos quais os livros apócrifos não receberam apoio, podem citar: primeiro, os livros apócrifos não foram concluídos pelos judeus, os quais, segundo o apóstolo Paulo, foram confiados aos oráculos de Deus, que encontra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 2. Segundo, os livros apócrifos deixaram de ser citados por dois historiadores judeus, Joséfino e Filo, que queriam conciliar a filosofia com a Bíblia. Os livros apócrifos não foram citados por Jesus e nem pelos apóstolos. A matéria dos livros apócrifos não está de acordo com a fé cristã. A crença no purgatório é tirada de 2 Macabeus 12, 39 e 46. A Bíblia, no entanto, diz que os crentes, logo que morreram, entraram no descanso, que está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Não existe punição para os crentes após a morte. Sendo assim, o purgatório constitui uma das falsidades rendosa para o romanismo, pois ninguém sai do purgatório e não reza missa sem dinheiro. Então não existe purgatório e ninguém vai rezar uma missa e nem vai pagar com dinheiro para sair do purgatório. Então isso aqui é falso. Um livro é chamado apócrifo quando não é canônico. O termo apócrifo deriva do grego apócrinos, culto difícil de entender. A princípio significa algo oculto ou secreto, escondido. Com o passar do tempo, passou a ser sentido de heresia e de autenticidade duvidosa. Então, é uma heresia e é duvidoso o que está escrito aqui no livro dos apócrifos. A maioria dos livros apócrifos foi escrita por volta de 200 a.C., nos mais diversos locais da Palestina, da Síria, Arábia e Egito. Então, por isso esses livros aqui são apócrifos. Eles não são verdadeiros, foi escrito antes de Cristo. Em constante com os livros canônicos, os apócrifos não eram lidos nas igrejas e nem nas sinagogas, pois a grande maioria apresentava ensinamentos heréticos e doutrinas falsas. Tinha a finalidade de defender ideias de sectos, grupos isolados como os gnósticos e os doletas e os judianistas, principalmente por não receberem crédito da igreja oficial.
os apócrifos foram desaparecendo juntamente com alguma das seitas que usava e os defendia. Então, com o fim dos tempos aqui, foram desaparecendo esses livros que são chamados de apócrifos. Diferença entre a Bíblia hebraica, protestante e católica. Bíblia hebraica contém somente os 39 livros do Antigo Testamento. Rejeita os 27 livros do Novo Testamento como inspirado, assim como rejeitou Cristo. Não aceita os livros apócrifos, incluindo na Vulgata, versão católica romana. Bíblia protestante aceita 39 livros do Antigo Testamento e também os 27 livros do Novo Testamento. Rejeita os livros apócrifos, incluindo na Vulgata, como não são canônicos. Bíblia católica contém 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Inclui os livros apócrifos pertencentes à Vulgata, os quais são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque, primeiro, segundo Macabeu. Possui também um acréscimo de 6 capítulos, 10 versículos no livro de Esté e 2 capítulos em Daniel. Heresia dos livros apócrifos. 9.1. Tobias, 200 anos antes de Cristo. É uma história notífica sobre a bondade de Tobias, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Apresentada justificação pelas obras, mediação dos santos, superstições e de um anjo engana. Tobias ensina a mentir. 9.2. Judite, 150 anos antes de Cristo. É a história de uma heroína viúva e formosa que salva sua cidade enganando um general inimigo e decapitando o grande heresia e a própria história. Onde os fins justificam os meios. Então, nós estamos aqui nessa matéria e na próxima aula nós vamos dar a continuação, que será na página 10, aonde nós vamos estar falando sobre o 9.3 Baruque, 9.4 Eclesiástico, 9.5 Sabedoria de Salomão, 9.6 1 Macabeus, 9.7 2 Macabeus, 9.8 Adições a Daniel, 10 Atitude em Revelação à Bíblia, que fala sobre racionalismo, romanismo, misticismo, seitas, ortodoxia, teoria sobre a inspiração da Bíblia. Então, nós vamos estudar essa parte que nós estudamos hoje, ver os versículos referentes da Bíblia, porque nós teremos, ao final dessa matéria, Bibliologia, uma prova referente a essa matéria tão bonita. Que Deus abençoe a noite de todos vocês.